Boa noite, amigos do Sertão em Pauta, que a partir desse exato momento passam a nos acompanhar nessa sexta-feira, dia 10 de fevereiro, em mais uma edição do nosso Papo de Bola, nessa sexta-feira, trazendo um programa um pouco diferente do nosso habitual, do Boletim Diário, até mesmo do Sertão em Pauta Entrevista. Hoje vamos estar falando aí sobre futebol no âmbito local, Cícero Dantas, e também a nível nacional e mundial, com o Flamengo no Mundial de Clubes, o Real Madrid disputando aí a final da competição e mais algumas outras situações. Boa noite, Jefferson, tudo certo? Boa noite, Diogo. Boa noite a todos que estão conosco. Tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Que bom as pessoas que nos acompanham. Eu peço que compartilhe essa live, esse vídeo, divulgue aí nas suas redes sociais, chame as pessoas para virem assistir esse nosso programa dessa sexta-feira. Um conteúdo diferenciado aí, conferir uma resenha voltada para o futebol. Mas, Jefferson, antes de você trazer os nossos patrocinadores, eu lembro ao público de casa que para você receber as notícias do Sertão em Pauta, na pauta da sua mão, na palma da sua mão, melhor dizendo, basta mandar para a gente um oi pelo 759-9987-2489. Mande aí um oi para a gente, você passa a receber as notícias diretas e imediatamente no seu WhatsApp. Tem também o nosso site sertãoempauta.com, é claro, e o nosso Insta e Facebook, Instagram e Facebook, @Sertão em Pauta. Peço a você que nos siga por meio dessas duas redes sociais. Deixa eu colocar aqui mais uma vez, @Sertão em Pauta, tanto para Insta como Facebook, como está aparecendo aí na animação agora na tela. Mas, Jefferson, vamos então aos nossos patrocinadores, as empresas que ajudam a fazer o Boletim Diário e o Sertão em Pauta Entrevista de segunda a sexta-feira, agradecendo pela confiança depositada por cada uma dessas empresas, né, no nosso trabalho. E, é claro, lembrando ao público de casa que para você saber mais sobre cada um dos nossos parceiros, basta clicar na descrição desse vídeo, onde tem o link do Instagram de cada um dos nossos anunciantes. Vamos lá, agradecemos muito e desejamos um ótimo final de semana a todas as empresas, a todos os parceiros que conosco estão diariamente. A Rosa Pink, muito obrigado pela parceria de todos os dias. Isabel Moda Fitness, a São Jorge Calçados, Casa das Oficinas Agrícola, Frigorífico Zé Diotímio, conosco também temos Almofete, Óticas Real, Hospital de Olhos Metropolitano HCom, Avanza Telecom, by Restaurante Tira Fino. Amanhã tem o Fenômeno Rony e Banda fazendo um showzaço no bar e restaurante Tira Fino. Alto Posto e Pousada Sonho Meu, Livraria Cícero Dantense, Supermercado e Panificadora Manancial em Bijota, Pão Reis Delicatessen, Padaria Atacadista, Laboratório Labac, Camboatá Casa Agropecuária, Oficina e Autopeças Pereira do Baiacu, Oficina de Motos Santo Antônio, Portal Informática, Restaurante NLB, Carregosa, JJ Assessoria Contábil, Abatedouro do Gordinho, Laclin Laboratório e Clínica Médica. Conosco também temos Lojão de Caruaru e Cauã Modas e Farmácia Central. São os nossos parceiros, os nossos colaboradores, patrocinadores, Diogo. Além da aposta esportiva, né, já que hoje a gente se refere a um programa apenas de esporte, tem também aí nossa parceira Aposta Esportiva desde o início do nosso projeto. Mas, Jefferson, vamos lá então começar esse nosso programa, Papo de Bola dessa sexta-feira, o primeiro do ano de 2023, trazendo para bater papo conosco e já agradecendo pela disponibilidade, Ney Cardoso, sempre especialista, Jefferson, de esportes do Sertão em Pauta. Boa noite, Ney. Tudo bem? Carteira assinada, tudo certo. Então tá ótimo. Não estamos te ouvindo. Cadê o áudio? Ainda não. Teste feito, ótimo. Teste aprovado. Foi. Até mas pouco acontece. Tava ótimo. Tava bem. Tá nos ouvindo? Vamos... Dá uma saidinha. Ele tá nos ouvindo, isso. Ele tá nos ouvindo. Mas a gente é que nesse exato momento não, se inverteu a situação, porque antes da gente começar o programa era exatamente o contrário. Vamos então, Jefferson, já iniciando, antes de colocar o Ney na conversa, até para falar mais sobre futebol a nível nacional e internacional,
trazer aí informações do esporte, do futebol em Cícero Dantas, na região, melhor dizendo. Exato, Diogo, exato. Estivemos ainda há pouco no estádio Gouveão, em Cícero Dantas, onde aconteceu o primeiro treinamento da seleção de Cícero Dantas de futebol. Todos que acompanham o nosso programa estão cientes que em meados do mês de março está para iniciar uma competição regional de futebol, tendo duas sedes, 13 seleções participando, duas sedes, que é a cidade de Fátima e a cidade de Ribeira do Pombal. As demais, infelizmente, por não ter uma estrutura, um estádio que possa fornecer conforto e uma certa tranquilidade, tanto para atletas, para torcedores, infelizmente as demais cidades não comportam, não têm essa estrutura, então as cidades que têm toda essa estrutura e pode disponibilizar para as equipes, pessoas que lá vão estar acompanhando e também trabalhando, são as cidades. Não sei se travou para vocês também, mas para mim, né, aqui a conexão, a imagem do Jefferson travou nesse exato momento. Oi, Ney, tá me ouvindo agora? Opa, ouço, Diego. Diogo, me ouve? Beleza, agora sim. Jefferson, Me ouve? travou a sua Ótimo. imagem. Está me Vamos ouvindo agora? retomar então, se possível. O Ney já está com a questão do áudio resolvida. Eu vou só fechar aqui o microfone meu e o do Ney para que você possa seguir Você me trazendo ouve aí as bem? informações. Agora sim, para que você Pronto. possa seguir com as informações locais do Campeonato Regional de Futebol. Você pode me informar mais ou menos aonde eu parei o raciocínio? Para que a gente não precise retomar, iniciar do zero? Estava falando dos estádios, que serão Ótimo. apenas dois em duas cidades, porque as Perfeito. demais não possuem aí estrutura. Exatamente, pois bem. Exatamente isso, são apenas duas cidades que estarão recepcionando os jogos. São 13 equipes. E eu falei, e se for repetitivo é devido a essa queda da internet, as outras cidades, infelizmente, não têm estrutura para comportar tanto atletas como profissionais de imprensa, quanto também ambulantes que estariam trabalhando, enfim, torcedores, que é o principal. Portanto, apenas Ribeira do Pombal e Fátima estarão sendo sedes desta competição, deste campeonato regional de futebol. São 13 equipes, grupo A, Antas, Tucano e Cipó, grupo B, Ribeira do Amparo, Nova Soura e Pombal, Ribeira do Pombal, grupo B, Ribeira, Nova Soura e Ribeira do Pombal. Grupo C, Fátima, Heliópolis e Paripiranga. Grupo D, Cícero Dantas, Agostina, Novo Triunfo e Sítio do Quinto. Vou repetir. Grupo A, Antas, Tucano e Cipó. Grupo B, Ribeira do Pombal, Nova Soura, Ribeira do Amparo, Nova Soura e Ribeira do Pombal. Grupo C, Fátima, Heliópolis e Paripiranga. Grupo D, Cícero Dantas, Agostina, Novo Triunfo e Sítio do Quinto. Apenas o grupo D tem 4 seleções, 4 equipes para a disputa do campeonato. E hoje, Diogo, no estádio Gouveão, teve início o primeiro treinamento. Jogadores de todo o município de Cícero Dantas foram convocados, aquelas pessoas aptas que fazem a prática do futebol, a comparecerem no estádio do Gouveão, e assim foi feito. Cerca de 40 a 45 atletas treinaram na tarde desta sexta-feira, aonde destas 40 a 45 serão extraídos aí 26 atletas para a participação na competição. Uma verdadeira peneira teve início no dia de hoje e a gente, claro, do Sertão em Pauta acompanhando detalhe por detalhe, passo a passo. Estivemos lá presentes, tiramos algumas fotos, fizemos alguns vídeos e conversamos com o professor Gabriel Oliveira, ele que é treinador da equipe, junto, claro, com o seu auxiliar Jair de Campos, ao qual ele traz as primeiras impressões deste dia de hoje em treinamento, Diogo. Beleza, Jefferson, a gente também tem algumas fotos para trazer, mas vamos primeiro aí às entrevistas. A primeira, essa que você mencionou há pouco, 2 minutos, e a gente compartilha a partir de agora. O Gabriel, né, Jefferson, que inclusive concedeu entrevista para a gente há alguns dias atrás. Exatamente, professor Gabriel, que é o treinador da equipe de Cícero Dantas. Beleza, deixa eu ampliar a tela e trazer para o público de casa. Deixa eu só abrir. Pronto, vamos lá. Professor Gabriel, técnico da seleção de Cícero Dantas, primeiro treino, primeira preparação, primeira bola rolando no estádio Gouveão, preparação dessa equipe. Qual será a dinâmica, professor? Quantos atletas
temos aqui hoje disponíveis para a nossa seleção. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí, boa tarde, Jefferson. A expectativa é das melhores. Vou ser bem sincero, eu me surpreendeu, né? Muitos vinham falando, Sério Dantas, por conta que estava um pouco esquecido de futebol, esporte, não vai dar essa seleção. A resposta está aí, né? Deram quase 40 atletas aí, ó, a quantidade que está ainda esperando para ser avaliado. Estão fazendo essa pré-seleção hoje, né? Onde, com o apoio do secretário aí, a gente decidiu fazer essa pré-seleção antes de montar a seleção de Sério Dantas. As expectativas são das melhores, né? Graças a Deus iniciamos bem com o pé direito. Vamos finalizar aí. Diogo. Professor Gabriel, nesse treino. Para mim está muito baixo e o Ney colocou Muito tá baixo mudo isso. para mim. Eu acredito que seja para. Tá muito baixo, tá muito baixo. Deixa eu ver aqui se tem uma outra forma de a gente traduzir, peraí. Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Entrevista com o professor Gabriel na tarde desta sexta-feira, falando sobre o primeiro treinamento da seleção de Cícero Dantas. Vamos lá então, novamente. Professor Gabriel, técnico da seleção de Cícero Dantas, primeiro treino, primeira preparação, primeira bola rolando no estádio Gouveão, preparação dessa equipe. Qual será a dinâmica, professor? Quantos atletas temos aqui hoje disponíveis para a nossa seleção? Muito boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí, boa tarde, Jefferson. A expectativa é das melhores. Vou ser bem sincero, me surpreendeu, né? Muitos vinham falando, Sério Dantas, por conta que estava um pouco esquecido de futebol, esporte, não vai dar essa seleção. A resposta está aí, né? Deram quase 40 atletas aí, ó, a quantidade que está ainda esperando para ser avaliado. Estamos fazendo essa pré-seleção hoje, né? Onde, com o apoio do secretário aí, a gente decidiu fazer essa pré-seleção antes de montar a seleção de Sério Dantas. A expectativa é das melhores, né? Graças a Deus iniciamos bem com o pé direito. Vamos finalizar aí com Deus no comando. Professor Gabriel, nesse treino de hoje já terá algum tipo de eliminação de atletas? Já iniciará nesse treino de hoje uma certa peneira, eliminando alguns? Ou vocês ainda pretendem 2, 3 treinos para fazer essa análise e aí sim diminuindo o contingente de atletas? O tempo é muito curto, tudo que a gente for fazer tem que ser precoce, né? Na verdade, até a questão da eliminação. A eliminação em si não é interessante por conta que a gente tem alguns atletas que trabalham, outros atletas têm problemas pessoais, eles não podem vir, então a gente não pode estar eliminando jogadores por conta de que vai chegar treino que a gente vai precisar deles para completar o treino, né? Como a gente sabe, futebol amador é complicado, é muito difícil a tarefa do futebol amador, então vamos trabalhar da forma mais simples possível para a gente também não estar... Porque muitas pessoas vêm já achando que já está na seleção e às vezes não está e gera aquela polêmicazinha, mas tudo tem que ser precoce, até a questão da formação da seleção. Então a definição mesmo dos 25, 26 que vão ficar para a seleção lá para a reta final após uma bateria grande de treinamentos, né, professor? Isso, comentei isso com eles agora há pouco, falei que a gente vai fazer alguns amistosos, né, com algumas cidades vizinhas, vamos fazer alguns amistosos, até com times profissionais também, que a gente tem uns contatos também, eu e o secretário aí. Então, a peneira vai ser feita, né, de acordo ao tempo e já assim também fazendo os treinamentos para poder entrosar no time. Professor, obrigado, Sertão em Pauta à disposição e vai fazer a cobertura total dos treinos, inclusive, claro, obviamente, dos jogos. Tamo junto. Obrigado, professor. Professor Gabriel, grande profissional, ele que treina a seleção da Aposta Esportiva, clube privado, vamos colocar dessa forma, de Cícero Dantas, que vem conquistando diversos títulos na região, agora migrando aí para a equipe da seleção de Cícero Dantas. Conversamos também com o secretário, um papo rápido aí com o secretário de Esportes, Fernando Souza, o Duda, Diogo, onde ele traz aí a sua primeira impressão diante aí dos esforços que alguns jogadores da zona rural, até da sede mesmo, estão fazendo para se fazerem presentes nesse ciclo de treinamentos. A gente vai estar ouvindo aí o Fernando Souza, o Duda, falando aí sobre a atmosfera inicial da preparação da nossa Pauta equipe. No estádio Gouveão, nesse momento importante para o esporte municipal de Cícero Dantas, a qual acontece o primeiro treino, mais de 40 atletas já em campo, ali disputando, cada um em luta da sua vaga para a competição que está para iniciar a nível regional. E o secretário de Esportes está aqui conosco e a gente pergunta para ele qual a sua primeira impressão, secretário, no seguinte quesito: o interesse dos futebolistas do município em comparecer, em estar, já surpreendeu a sua expectativa? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Diogo. Boa tarde aos ouvintes do Sertão em Pauta. Já essa primeira impressão, né? Graças a Deus o pessoal compareceu, né?
Agradeço também ao pessoal do Despovoado que compareceu, com todo o sacrifício do mundo, né? Mas eu já falei aqui com o prefeito, agradecer ele, vai dar gasolina aos meninos. É isso aí, a primeira impressão foi boa, né? Faltou 2 goleiros ainda, né? Que hoje, falar a verdade, o problema nosso maior é os goleiros aqui. Já é uma situação que você já vem falando há tempos, né, Duda? Tempo, Atletas, os 10 da linha, temos satisfatória. Agora, goleiro é uma situação que temos que preparar. Né? Mas vamos tudo que nós temos, né? Jeff, a primeira impressão foi boa. Positiva, né, Duda? Positiva, Graças a Deus o pessoal compareceu. Espero que no próximo treino compareça mais, né? Mais gente, principalmente do Despovoado aí. É isso aí, Jeff. Agradecer também ao prefeito, doutor Ricardo, que também está abraçando. Que agora colocou-se à disposição de fato, né? Até através das mídias. Exato. Agradecer também a sua presença aqui, mais uma vez, né? Como sempre, né? Você também é um guerreiro aí, que acompanha nós aí. Hoje o nome de Ciro Dantas aí está bem falado na região. Agradeço também ao seu programa, senão ninguém nem falava. É isso aí, Jeff. Primeira impressão, graças a Deus. Ótimo, né, Duda? Está ótimo aqui o treinamento, professor Jair, professor Gabriel aí. É isso aí. Obrigado, Duda. É isso mesmo. Então, pessoal, você que nos acompanha, a gente vai pegar mais um pouco aqui do pedaço do treino, mas a seleção já está em campo, atletas aí, e com certeza sairá um excelente time para a disputa dessa competição. Aí, Diogo, Ney e o pessoal que nos acompanha, de fato, temos um plantel muito bom de jogadores, os 10 da linha, mas é uma preocupação já desde outrora em relação à questão do goleiro. Até em off eu citei a possibilidade do Equinho, né? Goleiro Erickson, conhecido por Equinho, de Cícero Dantas, ao qual tem uma história já construída no futsal, mas já em campo, o Equinho ele atua mais na questão nas 4 linhas mesmo, atuando como centroavante, como jogador de linha e não no gol. Então, a procura de Cícero Dantas por um goleiro é insaciável. Temos 2 atletas, que é o Galeguinho, conhecido como Galeguinho, o Eduardo Dudu, e também o Paulinho. O Paulinho também. São 2 jogadores de linha que também fazem um trabalho, desempenham muito bem debaixo das traves. Mas são jogadores essenciais, fundamentais também para a linha. Então, existe essa dúvida, essa incógnita aí. Então, cabe muito um trabalho apurado dos treinadores que estão aí fazendo esse papel. São baixos, de estatura baixa, mas se performam-se muito bem, tanto nas 4 linhas como debaixo das traves. Mas eu acredito ainda na busca, na tentativa até de uma revelação de alguém que possa suprir essa vaga de titular no gol da equipe de Cícero Dantas. Diogo, Ney. Tem muita gente que participou da Copa Rural, Jefferson, 2021? Sim. Na maioria aí desses atletas são oriundos desta competição, né? São atletas aí que jogam pela equipe da Porsche Esportiva, tanto quadra quanto society, campo de futebol também. São jogadores que atuam por outras seleções em competições de bairros, em competições aí amadoras de toda a região. Então, é um grupo bastante talentoso, onde outros jogadores da zona rural, vale ressaltar aí que diversos jogadores da zona rural vieram aceitar a convocação do treinador da equipe de Cícero Dantas, da comissão feita na última terça-feira, enfim. Então, está se organizando o primeiro treino e, claro, o nosso Sertão em Pauta, o bate-bola, o boletim diário, estaremos atentos tanto aos treinos quanto também papo de bola, quanto também a questão dos jogos. É porque o programa a gente só faz lá de vez em quando, que a gente acaba até esquecendo o nome. Mas tá aí. Tem algumas fotos também, Diogo? Que a gente tirou do campo, um pouco mais amplo, se você puder colocar para ilustrar aí, mas 45 atletas se fizeram presentes para essa atuação, para essa participação no dia de hoje. Solzão de 3 horas da tarde, começou por volta de 4 e pouco, mas às 15h30 os atletas já estavam no campo, ouvindo aí as primeiras palavras da comissão técnica, e aí 4h10 a bola começou a rolar no estádio Goveião. Seria muito bom se a gente pudesse receber, de fato, os jogos em nosso estádio, em nossa casa. Seria muito bacana até para os torcedores, para a cobertura da imprensa e também, claro, para os ambulantes, aquelas pessoas que trabalham vendendo os seus lanches, o seu guaraná, a sua cerveja, os seus doces. Seria fundamental. Mas, infelizmente, desta vez não deu. Talvez sirva de exemplo e para que o próximo ano a gente possa receber e mandar os nossos jogos aqui em nossa casa, em Cícero Dantas. Não é a problemática só do nosso município, como eu falei inicialmente, 3 equipes participando, apenas 2 cidades aptas a receber os confrontos, Ribeira do Pombal e Fátima. Então não é uma problemática só de Cícero Dantas, mas das demais seleções também.
Beleza, Jefferson. Vamos então seguindo. O Ney quer fazer algum comentário sobre isso? O Euclides da Cunha que não está participando, né, Jefferson? Não. A questão aí do critério foi usado em cidades mais próximas, né? Esse eixo aqui do semiárido Nordeste 2, até porque é uma competição que ela não tem fins lucrativos e também não tem apoiadores. O objetivo da competição é incentivar, de fato, o esporte e retirar, porque assim não vai ser aberto ao público. Existirá uma taxa de cobrança em cada jogo. Então, é desta taxa de cobrança que vai se sair o dinheiro para os custos do campeonato, né? Então, se colocar equipes de cidades mais distantes, como, por exemplo, Euclides da Cunha, que foi cogitada, a cidade também de Ribeira e de Paulo Afonso, cidades mais distantes, talvez se tornava-se um pouco mais inviável a participação. Nesse momento mesmo, é agregar essas cidades aqui mais próximas. Beleza. Ney quer complementar de alguma forma sobre esse assunto? Opa, boa noite, pessoal. Eu remei agora, né? Ótimo. Esse tipo de campeonato Pronto, agora sim, é boa noite. bastante importante, né? Para como é que diz? Colocar o jovem, né? O pessoal no esporte, que é uma das maneiras de se iniciar possivelmente até uma profissão, né? Esse tipo de campeonato valoriza muito o esporte local e pode fazer com que alguém que se destaque em determinado momento tenha alguém que olhe e possa ter uma oportunidade futuramente de ser um jogador profissional. Então, esse tipo de campeonato intermunicipal é de grande importância, né, principalmente para esse tipo de situação. Só lembrando que não existe uma faixa etária, né? Um teto de idade, né, para a disputa dessa competição. Inclusive, foi até indagado na reunião que tivemos na última terça-feira, ou foi quarta-feira, não recordo, sobre se haveria um teto aí de idade. E foi colocado pela comissão técnica que o objetivo mesmo, nesse instante, é vencer a competição. Claro, se revelar, jogadores vai ser dada oportunidade a atletas que venham se destacando e, claro, o interesse também de revelar jogadores para um futuro. Mas o fechamento, se tiver um cara de 50 anos de idade, mas com preparo físico em dia e que saiba ali fazer a arte de jogar bola de forma positiva, ele terá vaga no clube, no time, sim. Mas não existe essa questão, nesse momento, de trazer por idade, fixar ali a 23, 25 anos, não. Na verdade, a ideia é fechar uma equipe com 26 atletas, independentemente da idade, para que possa vencer a competição. Beleza, então vamos seguindo com o nosso programa. Só peço para que Ney, por gentileza, feche o áudio, que está dando um pouquinho de microfonia quando eu ou o Jefferson falamos, mas quando for necessário a gente te chama e aí você pode abrir sem problema nenhum. Mas já mudando de assunto, Jefferson, acho que fechamos essa temática do futebol local, do investimento, das competições. Próximo treinamento, terça-feira. Cícero Dantas na região. Oi, pode falar. Só para frisar. Próximo treinamento na terça-feira. Serão 2 dias de treinos por semana, terças e sextas, até o início da competição, às 15h30. Beleza, então, bacana. Agora, Jefferson, a temática é Mundial de Clubes. Estamos aí chegando à fase final de um campeonato que é bem curto, mas amanhã temos os 2 jogos mais esperados. O jogo do Flamengo, no final de semana, e a grande final, Real Madrid e Al Hilal. Não será o confronto, não? O temido malvadão contra os madrilenhos? Sei que os 2 jogam amanhã, então, né? Mas o confronto não vai existir. Vai ter jogo Flamengo e Real Madrid amanhã. Flamengo e Real Madrid vão jogar amanhã. Cada um em um horário distinto, né? Isso. Eu estava vendo aqui um vídeo com esse Era notório que o Real Madrid passaria com muita facilidade pelo seu adversário, independentemente da fase que vem vivendo. E o Flamengo também tinha-se uma dúvida em relação. Os torcedores do Flamengo, muito apaixonados que são, e eu me retiro desse quadro, que já tem o Flamengo como o melhor time do mundo, do primeiro escalão, que venceria. Qual é o melhor time do mundo hoje? Manchester City? Bem provável, né? Que venceria um confronto contra o Manchester City. Rapaz, você estava cantando a música, Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar, eu vi isso. Rapaz, de Marcos Braz eu só tenho a barrigona. Não... Se eu cantei foi no momento de insobriedade. Mas, de fato, assim, claro, como torcedor, a gente esperava que passasse e que chegasse a fazer essa final, como a gente esperava também que Palmeiras, quando foi eliminado na semi,
passasse, Atlético Mineiro da mesma forma, como já aconteceu, Internacional, por ser o futebol brasileiro, claro, a gente torce e que a gente acredita que a equipe seja um pouco superior. Mas não me surpreendeu muito, não, porque o futebol jogado em campo, a equipe que jogou contra o Flamengo foi totalmente superior. Essa balela de árbitro, de que fez isso, fez aquilo, inclusive ontem até foi levantada a tese de que a competição ela é patrocinada pela Arábia Saudita e queria-se que se uma equipe da Arábia Saudita estivesse na final. A Arábia Saudita patrocina a competição porque quer atrair público, turistas, enfim. Totalmente balela. O Flamengo perdeu dentro das 4 linhas por incompetência do clube, dos seus dirigentes e principalmente do seu Vitor Pereira. Jefferson, isso é conversa de narrativa de alguns jornalistas, inclusive, inventando essa conversa, é meio deplorável. Criando teses, comportamento exato. De alguns jornalistas que são mais torcedores. Ainda bem que você é um torcedor consciente, mas o Ney também assistiu até pouco tempo atrás o Palmeiras ser eliminado de um Mundial também na fase semifinal e sem fazer um gol na competição, que foi em 2020 isso. Foi vexame a eliminação do Flamengo agora, a gente já pode classificar como um confronto parelho. Olha, isso é muito questão de expectativa, né? Se for pensar de forma geral, pode ser considerado como o Palmeiras foi, como o Atlético Mineiro foi, porque esses outros times que participam, o futebol na área deles não tem comparação, né, com nossa realidade. Mas o problema é que o futebol brasileiro ele é maior do que esses campeonatos aí, egípcio, Austrália, esse tipo de campeonato, esse pessoal que participa, mas não é uma diferença absurda como é, por exemplo, um europeu para um brasileiro, né? Então, pode ser considerado até pela expectativa, pelo grande time que o Flamengo tem, mas Jefferson falou bem aí. O Flamengo, principalmente os dirigentes, eles têm uma capacidade de como é que diz, de bagunçar o que tá bom, né? Por qualquer coisinha, troca um treinador, um Mundial de Clubes com pouco tempo para um treinador novo colocar a sua ideia, porque assim, apesar dos jogadores Foram serem 60 dias de férias para uma equipe que tinha que se preparar para uma das competições mais importantes da sua história. Né? Além disso, porque por mais que os jogadores sejam excelentes, é uma ideia nova, né? Então, até entrosar, até pegar o jeito da coisa, demora. Então, não foi tão imprevisível, levando em consideração esses fatores, porque simplesmente time por time não cabe análise somente em cima disso. Né? Tem que ver o todo da coisa. Jogador por jogador, o Flamengo é muito melhor, mas o outro time tem um trabalho mais... Não sei se é tão melhor assim. Esse time aí ele foi meio subestimado, ele tem até bons jogadores. Melhor. Não tão melhor, concordo, mas é melhor. Até o jogo em si, melhor. A posse de bola, sim, é melhor. Mas eu acho que é um time que se viesse para jogar o Campeonato Brasileiro, tem jogo, né? Tem jogo. Tem sim. Entre os 10, tranquilo. Entre os 10, tranquilo. Isso. Porque assim, no Egito tem até um futebolzinho, né? Diferentemente da Austrália, que lá é futebol amador. É um negócio complicado. Isso. Al Hilal, né, que é o que passou, venceu o Flamengo, é da Arábia Saudita. Vai enfrentar o Real Madrid amanhã. O jogo é exibido até em rede nacional a partir das 4 da tarde, mas antes tem o jogo do Flamengo contra o Al-Ahly, que eles falam como se fosse um R, né, o H. Aí, isso. E eu queria perguntar para o flamenguista da mesa aqui, qual a expectativa, Jefferson, para esse jogo? Se perder amanhã, por exemplo, seja nos pênaltis até, ficar com 4º lugar, aí sim é um vexame, um negócio feio, ou não estão nem aí, nem liga mais? Eu, como torcedor, confesso a você que nem o jogo eu vou assistir, ao meio-dia, todos os dias. Sendo redundante, diariamente eu tenho uma obrigação muito mais importante do que assistir a disputa de 3º e 4º lugar. Para mim, o que der, deu. E agora, trazendo uma opinião, acho que é 2-0 para a equipe egípcia do Al-Ahly. Fora o baile.
Não vou perder o meu tempo de forma alguma. E outra, não Sim. sei se você vai entrar nesse aspecto, eu estou vendo aqui o provável time titular do Flamengo para o jogo de amanhã. Se não tirarem esse cara o quanto antes, Sim. Quem é? esse tal Mateuzinho? do Vitor Pereira, esse cara vai fazer pior do que o Paulo Souza. Você disse que ele era bom treinador. Não, não. Eu até então esperava, mas depois da M que ele fez lá contra o Al-Ahly, pelo amor de Deus. O provável Flamengo para amanhã é Santos, mãozinha de alface, bracinho de jacaré. Santos, fraco. Fraquíssimo. Mateuzinho, não disse a que veio ainda, é da base. Fabrício Bruno, Davi Luiz, mais perdido do que segue em tiroteio. Ayrton, jogador razoável. Thiago Maia, Eric Pulgar, ganhando aí a vaga do Gerson. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Essa é a equipe que entra em campo amanhã. E ele ainda cogitando a possibilidade, com a possibilidade de tirar o Arrascaeta. Em entrevista que ele concedeu no dia de hoje, ele disse que o Arrascaeta não marca tanto quanto o Everton Ribeiro, precisa fazer ali uma organização defensiva, então é bem provável que o Arrascaeta possa sofrer aí, se entrar como titular, mas possa ser, a depender do resultado do jogo, substituído. Vê se um cara desse tem juízo. Como é que o cara do time tá perdendo de 2-1 no primeiro tempo e você tira os dois craques do time e bota uma pulga? Nome do cara. Nome do cara. Então... não, o Flamengo, essa diretoria, né, do Flamengo, ela tem esse costume, essa prática de contratar muito por estrelismo, e tem uma certa soberba, né? Esse goleiro, por exemplo, que vai vir agora no meio do ano, Rossi, que é argentino, né? Primeiro, gastaram uma fortuna contratando o Santos, do Atlético Paranaense. Foi uma guerra, uma briga para liberar no tempo, e aí agora descobriram que não presta. E aí contratou esse Rossi. Ele chegou agora, está na Arábia Saudita, Al Nassr, um time aí desses, Oriente Médio, um time desses malucos. Time do Cristiano Ronaldo, não tá... Nem sei. Não tá nem jogando porque tá acima do peso. Olha o nível de profissionalismo desses jogadores. O Flamengo joga muito dinheiro fora, né? Trouxe o Marinho por fortuna, o Everton Cebolinha por outra fortuna. E, sinceramente, pouco importa e segue. Só para retroceder um pouquinho e passar até para Ney, a gente chegar até a final de fato amanhã, eu também demitiria o Dorival Júnior, viu? Só para deixar claro. Que aí eu vou estar sendo contraditório. Eu também, no final do ano, demitiria. Na verdade, demitiria, já disse aqui, no final da Copa do Brasil, no primeiro jogo. Mas não sei se traria o tal do VP aí. Mas eu já trocaria lá. Um time como o Flamengo não pode tomar o sufoco que tomou do Atlético Paranaense, do Corinthians, nem aqui, nem lá. Mas, Ney? Pode falar, Ney. Não, desculpa, eu me distraí aqui que meu filho veio bagunçar aqui, eu acabei não ouvindo direito. Eu até fechei a câmera. Pode repetir aí. Não, só dizendo que eu também demitiria Dorival Júnior. Eu não iniciaria 2023 com Dorival Júnior. Não sei se contrataria o Vitor Pereira, mas também demitiria o Dorival Júnior. Cara, é uma situação um pouco complicada. Tem que pensar muito bem no que é que a diretoria espera. Porque, assim, o cara pegou o time, mudou da água para o vinho, né? Tanto que foi campeão das duas competições, de duas grandes competições. Aí, no Brasileiro, o que se criticou muito de Dorival Júnior foi a queda de rendimento no final. Um campeonato brasileiro que não tinha mais o que fazer, né? É um negócio complicado. Marcos Braz deu entrevista, né, para a Globo falando que iria trocar de qualquer maneira, porque não falou o quê, mas disse que internamente tem coisas que eles queriam que fosse diferente. Só que, assim, contratar esse rapaz aí foi um pouco arriscado, né? Porque, assim, no Corinthians, eu considero que, em termos de resultado, foi até bom, né? De desempenho não, mas de resultado foi. Mas se via que ele era um cara problemático, principalmente pela situação que ele saiu de lá. Né? Então, e parece ser mau caráter, né, também. Rapaz, isso é um pouco complicado da gente julgar. Eu não julgo diante do cenário que foi realizado. Já falou algumas coisas lá meio absurdas, já em entrevistas. A situação da saída dele do Corinthians foi totalmente desnecessária. O cara ele poderia muito bem ter trabalhado com a verdade.
você não precisa inventar nada. Encerrou o contrato, não quero continuar, vou buscar outra coisa para minha vida, não tem necessidade daquilo tudo, né? E assim, e para a gente que é rival um pouco direto, é muito bom que isso aconteça, né? Para as pessoas que não sabem, nem é palmeirense. Esse fundo verde tem tudo a ver. Porque, assim, é como eu falei, se o pessoal do Flamengo tivesse convicção e pegasse um treinador para dar longevidade, esse time ia dar trabalho no âmbito sul-americano para todo mundo. Mas volta e meia, eles mesmos bagunçam o ambiente da situação. É isso que permite a gente brigar também, né? Porque se fosse um negócio organizado aí, o time sobraria. Jefferson tem uma teoria de que o elenco está velho e que é preciso rejuvenescê-lo com boas peças. Difícil achar essas peças, porque todos os jogadores estrelados que custam quase 100 milhões estão dando errado. Exato. Não concordo plenamente. Não temos peças também à disposição, tantas peças assim para substituir a altura. Bons jogadores que lá no Flamengo tem. Mas que precisa. Você vê um Felipe Luiz que já foi muito bom de bola, é muito bom de bola, tem um conhecimento técnico absurdo, mas o corpo já não obedece mais os seus comandos. Um ótimo lateral esquerdo. Davi Luiz também na mesma tônica. Por outro lado, lateral direito não temos. A zaga, Rodrigo Caio não se sustenta. Um jogo sim, 30 fora, por contusão. Aí vamos para o meio-campo, trouxe quem? Gerson, né? Que foi um jogador que já foi, obrigado por tudo que contribuiu, mas eu não traria de volta. Tem o Thiago Maia, que é bom volante. Lá na frente tem o Gabigol, que é destaque, Pedro. Se você for olhar, precisa-se de um sacode urgente. Quem é o reserva, por exemplo, do Pedro, caso o Gabigol, o Gabriel Barbosa esteja contundido, aconteça alguma coisa? Quem é o reserva do Pedro? De imediato, que também está contundido, mas seria o Bruno Henrique, né? Para atacante, centroavante? Não digo centroavante, frente, não centroavante. Tem algum centroavante? Reserva do Flamengo? Não. Quem? Não. Aí mudaria o esquema. Não tem. Gabriel ir para centroavante. É desorganizado, viu? Mas do caso, por exemplo, do Gabriel Barbosa se contundir também, né? Eu falo nesse sentido. É desorganizado o Flamengo. E contrata muito para uns. Eu discordo totalmente de vocês. Viu? Não, eu não estou concordando com o Diogo, não. Eu estou dizendo que não tem. Na questão da desorganização, sim. A gente pode debater sobre isso. Cara, mas tem, assim... Mas... Quem? Quem é o atacante? Rapaz, o negócio... Não necessariamente você precisa jogar com... Foi aí que eu falei o Bruno Henrique. É porque o Diogo, ele frisou na temática de um centroavante. Sai Pedro... Não está na fase boa, mas é um bom jogador. Sai Pedro... Gabriel Barbosa vai para centroavante, Everton Cebolinha ali. Não está em boa fase, mas é um bom jogador. O Bruno Henrique está aí. Na questão da idade. O Bruno Henrique não, o rapaz lá, o Rodrigo Caio, está há 1000 anos contundido e ainda no Flamengo. Há 1000 anos. E ainda pagando salário. Está ação social. Está inserido no programa. Demais. Eu tinha um colega no Navarro de Brito. Rapaz, essa questão da idade, Gerson, também é coisa. Era inimigo dele. E fiquei com mais raiva desse Fabrício, que era meu colega só por causa desse Fabrício do Flamengo. Você imagine o nível de carinho. Rapaz, não é nome de jogador, não, rapaz. Jogador com esse nome aí. É só dentro do elenco mesmo. Jogador acima de idade ali é Davi Luiz e Felipe Luiz. Lateral também, como eu costumo falar, passou de 34 anos, bicho. Não tem condições, não. O cara tem que ser muito acima da média, tem que ter um esquema... É o Varela no Flamengo. O melhor que você seja, o Ayrton Lucas é melhor para ser titular e Davi Luiz também dá para colocar. O Fabrício... Quem é? O Ayrton é melhor. Hoje é melhor do que o Felipe. Acima de idade mais avançada, só tem esses dois. O restante é tudo abaixo de 20 anos, a maioria. Eu acho que é um time muito estrelado e muito sem uma hierarquia, sem uma ordem. Que bagunça, pô. O time é muito bom. Na verdade, é um time com muitos donos. O elenco completo. É o futebol brasileiro. Tá me lembrando muito aquela época de Barcelona e Real Madrid, ali por volta de 2011, 2009, que o Barcelona ganhava tudo, o Real Madrid não ganhava nada, embora gastasse demais. Tinha Cristiano Ronaldo, Kaká, não sei quem mais lá. E não dava certo. E o Palmeiras, por outro lado, seria o Barcelona, que gasta também, mas tem uma formação de base, tem todo um projeto, na minha visão, mais sólido. Totalmente diferente. Se você colocar no papel e você analisar projeto por projeto, porque o torcedor ele é muito sangue.
é muito momento, né? E é muito estrelismo. É por isso que o ego do flamenguista é lá em cima. Mas se você for colocar projeto por projeto, o Palmeiras está dando show em todos do Brasil, não só do Flamengo. É verdade. Gostou, pai? Para a sorte do Palmeiras, né, que a diretoria do Flamengo ainda é bem incompetente e desorganizada, não sabe o que faz Com o muitas poder vezes. de fogo que tem, né? Isso. Em relação Oi, a pode essa falar. questão. E a questão do Palmeiras, assim, dá um pouco... É um pouco difícil de entender, às vezes, o preciosismo demais. Só que, assim, o bom do Palmeiras é que eles sabem onde podem pisar. O Flamengo também até contrata muito jogador caro e com salário alto, mas até que se prova o contrário, pelo que a gente sabe, é dentro do que pode pagar, porque a arrecadação do Flamengo, em comparação com os demais, é absurda. É Sim. um dos times que mais arrecadaram o ano passado, o Palmeiras ficaram em segundo lugar na arrecadação, arrecadaram 400 milhões a menos do que o Flamengo ano passado. A arrecadação do Flamengo é absurda. Pelo menos isso. Se não estiver fazendo besteira, comprometendo o futuro do clube. É porque o Flamengo, Verdade. na verdade, é o seguinte, é um time moda, né? É um time moda. O Flamengo, dizem que tem a maior torcida do Brasil, ao qual eu discordo. Porque você chega em estados como Baiano, como o estado de Sergipe também, tem lá suas equipes, tem o Bahia, tem o Vitória, tem o Confiança, né, que é de Sergipe, tem o Sergipe, mas aí a galera vai e diz, eu sou Sergipe, mas a depender do confronto, eu sou Flamengo. Não. Ei, discordo disso aí que você está dizendo. Traga sua tese. Você acha que todo mundo torce para o Flamengo? Que a torcida é mista, esse negócio de torcida mista, isso não existe, não. Isso aí, o cara torce primeiro pro time grande, depois ele tem uma simpatia pelo time local. Não, mas eu estou concordando com você, mas eu digo para você sim, que... tem exceções, mas a maioria assim, sim. O Flamengo não tem esse número de torcedores de jeito nenhum. Não tem. São simpatizantes. Porque é isso. Você chega muita ali agora, gente... por exemplo, o Flamengo está na final do Mundial, se caso tivesse. Pronto, você chega numa roda de 30 pessoas, homens, mulheres e meninos. Para quem você torce. É o fogo da ideia, é o fogo do momento. Flamengo. É Flamengo, Sempre foi. Isso. Não desmerecendo as mulheres ou até os homens que não conhecem de futebol, mas numa roda de conversa que se abre um assunto de futebol, pela moda, pela marca, que é muito forte, torce para que time? Flamengo. Flamengo ou Corinthians, como torcedor. Entendeu? Isso. Então, assim, eu não quero dizer que são esses os torcedores. Para você analisar o quantitativo de torcedores, uma pesquisa teria que ser mais intensa, ela teria que ser mais rica em requisitos, em questionamentos. Então, o Flamengo, eu digo a você que não é a maior torcida. E aí, quando eu digo que tem clubes que tem o seu time ali no seu estado, e de alternativa o Flamengo. A maior para mim mas tem muito disso de fazer um processo de acompanhar de fato. Não só o Flamengo, mas todo o número de todas as torcidas é superdimensionado. É difícil. Como é que você vai contar 1 a 1? Isso é estatística, né? É mais ou menos igual. É mais ou menos igual. Vocês acompanham bastante questão de política. Vocês fazem na questão da contagem dos votos. É uma estatística, é um parâmetro ali que faz. Mas. Basicamente. Pode falar. Só vai saber na hora do vamos ver. Eu vou te dar um exemplo agora. Vou dar um exemplo agora para vocês, claro, que foi agora no período da Copa do Mundo. Acho que eu assisti 3 jogos no Partida Fino, onde é colocado um telão e tal, e a galera... E aí você vê, vindo homens e mulheres, não vou dizer que são mulheres, folga, bota aquela blusinha curta, aquele shortinho, bolsinha de lado, o homem bota aquele shortinho, aquele tênisinho, aquele óculos escuro. Quem é a bola ali? Não sei, vai torcer para quem? Brasil. E assim é o Flamengo. Aproveita-se do momento, da oportunidade, quer estar no meio... Então, eu sou Brasil. Há quantos ali que estavam aqui, eu digo... Quantos em campo entra para um jogo de futebol por um clube? Eu sei lá, uns 30. O zagueiro joga onde? Rapaz, é que ele faz gol. E assim vai. Jefferson foi perfeito agora aí. Porque, e até a questão da pesquisa mesmo, se fosse fazer, tem que levar muito em consideração o que acompanha mesmo o time, o torcedor que acompanha. Porque, por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa levando em consideração proporção homens e mulheres do Brasil, que é praticamente igual, mas um pouco mais de mulheres, né, que a gente tem no país, se a gente for levar dessa forma, a maioria das mulheres diz que torce para 2 times, Flamengo e Corinthians. Isso e a gente não está com preconceito, não. E terceiro, aquele que está em evidência. No caso só Palmeiras. Para ser anti-Flamengo ou anti-Corinthians. Exato. Isso. Mas de fato é isso.
eu torço para Flamengo Flamengo. Pergunta 2, 3 jogadores, não tenho a menor ideia nem Agora, de lá quem no é Marrocos, o atacante. Leonardo Baran fazendo a cobertura e passou uma mulher toda trajada de Flamengo e o Ney acompanha muito também. E aí ele perguntou: e aí, Flamengo tal antes do jogo contra ao qual foi eliminado aí, ao qual perdeu? E ele tal, e aí tal, não sei o que. Flamengo, Mengo. E aí? O que você acha do time do Flamengo? Para você, qual destaque? Ela disse: não, aí chama meu marido. Aí eu não vou saber muito, não. Meu marido que sabe. Mas o Zico, ela disse, é a nossa esperança. Hoje, para a gente ganhar o Zico. É a nossa esperança hoje para ganhar o jogo. Então, meu irmão, é por aí. É verdade. Que é a seleção brasileira de vermelho e preto. Pode falar. O colega me falou uma coisa uma vez que é a pura verdade. O primeiro critério para saber se a pessoa é torcedor mesmo é cantar o hino do time. Canta o hino do time aí. Se cantar, é torcedor mesmo. Se não souber o hino, não sabe mais nada. Discordo. É um dos critérios. Se fosse fazer uma prova aí, no mínimo 10 questionamentos seriam feitos, mas é um dos critérios. Mas a questão do hino é muito mais aguçada. Eu pediria 6 jogadores atuais. Primeira pergunta. Isso. Então, Flamengo, beleza. Me diga 6 jogadores. É o que eu pergunto. Não vou nem cobrar por posição. Não vou cobrar por posição, não. Me diga só 6 jogadores atuais. Pronto. Rapaz, quem acompanha mesmo sabe todo mundo. Mas aí é torcedor, né? É aí que a gente quer chegar. É ou não é, mesmo. Entendeu? 6 jogadores aí pode chutar aí. De 30, não acertar 6, aí é que não... Entendeu? Mas o time titular, o que mais joga, né? Pelo menos isso. Mas aí é torcedor, pelo menos liga a televisão, sábado à tarde vai ter jogo do Flamengo, vai. Vou assistir. Tem uma camisa, tem uma xícara, uma coisa assim, consome algo. Não é aquela coisa de momento, um negócio mais complexo. É um negócio complexo. Jefferson e Ney, a gente vai chegando à reta final do nosso programa. Programa mais curto, papo de bola nessa sexta-feira, mas o espaço está aberto para ambos que queiram complementar com alguma informação, falar sobre outra situação, enfim. Agora, o trombone está aberto aqui, Jefferson. Para não sair da temática, né, que foi interessante, os 2 pontos aí, que foi a competição que vai iniciar aqui na região, e o Mundial, depois a gente abre um leque para outros assuntos. Placar do jogo de amanhã, né, dos jogos, eu trouxe 2-0 para o adversário do Flamengo, e Real Madrid, eu acho que é campeão, o jogo vai ser 3-1. Ney, pode abrir o microfone. É mais ou menos isso mesmo. Em relação ao jogo do Flamengo, né, eu acredito que o Flamengo ganha, mas eu espero que perda, como sempre. Acredito que vai dar... Acredito diferente de espero. Vai ser empate aí. Minha torcida é empate e pênaltis aí, para sofrer um pouquinho. E o Real Madrid ali é atropelo. Só se for... Como é que diz? Só se tiver escrito mesmo. Meus palpites. É difícil. 0-0 meus palpites para... Sim, pode falar. 4-1 para o Real Madrid. De novo? Pronto. É padrão. Por aí, né? Padrão, né? Para fechar, então, aqui meu palpite: o Flamengo vence por 3-2, à base de muito sofrimento. E o Real Madrid amanhã vence aí também por 3-1. 3-1. O Real Madrid supera o Al Hilal. Só para fechar com a polêmica, né, que se rodou aí nas redes sociais, no Twitter e tudo, o Rodrigo, né, disse que esperava a passagem do Al Hilal contra o Flamengo, né, esperava que ele fosse finalista aí do Mundial de Clubes. Vocês, o que acham disso? Foi provocação? Porque ele falou isso? Ele se confundiu, se atrapalhou no discurso, ali na narrativa? Ele colocou que o staff, né? Mas para ser breve, ele colocou que o staff analisou que o Flamengo não passaria, mas o Ancelotti já se posicionou ao contrário, né? Então, acho que é mais ali no fogo da entrevista, a depender do questionamento, da interpretação dele da pergunta, né? Porque ele colocou que o staff analisou que o Flamengo não passaria. Já o técnico Ancelotti ficou surpreso com a não passagem. Então, o staff, eu acho que parte do pressuposto que o seu líder é o treinador. Então, por elas, interpretação errônea. Não, assim, pareceu uma provocaçãozinha de leve mesmo, mas, assim, apesar dele não ter esse perfil, né? Pelo que se fala, assim, ele é do Santos, né? Não é do Flamengo.
Tem que aprender a bater pênalti. Mas... A minha teoria... De leve, mas isso é besteira, isso é normal, é brincadeira. E é gostoso pro futebol. Quando acabar com isso, pode fechar as portas do futebol. Fosse só isso aí, era excelente. Claro. Então... A minha teoria é de que lá no tempo, na época que o Brasil foi eliminado, né, com ele batendo o primeiro pênalti, muito se falou sobre ter o Gabriel Barbosa na seleção, porque ele seria esse jogador com estofo, com costas largas para bater um pênalti, e até porque sempre bate bem as penalidades máximas, e muito se falou no nome dele, né? Nesse momento deveria ser o Gabriel Barbosa ali para bater o pênalti pela seleção brasileira, e eu acho que ele pode ter ficado com raiva, chateado diante disso, levou isso até esse exato momento e deu essa provocadazinha aí no Flamengo. Eu não acredito que lá no Real Madrid se acreditasse numa passagem nem de um nem de outro, até porque para mim era um confronto equilibrado. Tá bem, pode ser que seja essa linha, pode ter sido uma alfinetada, né? Não tenho dúvida que isso fica no ego de cada atleta, daquele que está sendo ofendido, daquele que está sendo elogiado, daquele que está sendo preterido, que foi o caso dele. É isso então, 7h49, a gente vai fechando o nosso boletim diário, nosso papo de bola nessa sexta-feira, fechando a semana, agradecendo muito a sua participação e interação. Se você gostou, deixe o seu like, deixe sua curtida e não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal no YouTube e também, é claro, curtir o nosso Facebook. Jefferson, bom final de semana? Bom final de semana, um abraço aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros. Se você puder botar na tela para que eu possa trazer rapidinho, hein, a leitura de cada um deles, eu o agradeço, porque são os nossos parceiros que dão sustentabilidade diária para a continuidade desse projeto, deste programa. A gente agradece muito a Rosa Pink, muito obrigado pela parceria. Da mesma forma, a loja Isabel Moda Fitness também, uma parceiraça nossa que está conosco desde o início do nosso projeto, a Boletim Diário, todo o projeto jornalístico do Sertão em Pauta. A gente vai seguindo também com mais um patrocinador, Diogo, você pode ir passando, que acabou meu computador desligando aqui, São Jorge Calçados, muito obrigado pela parceria. Pode ir passando, Diogo, de forma rápida, para a gente ressaltar. CDO Casa das Oficinas, Casa Agrícola, né? A parceira aí da Casa das Oficinas, Frigorífico Zé Deltime, da mesma forma, muito obrigado. Seguimos com a Amor Pet, obrigado pela parceria de sempre. Óticas Real, sempre conosco também, muito obrigado. Seguimos com a HCOM, Hospital de Olhos Metropolitano, HCOM, muito obrigado também à participação da Avanza, sempre conosco, movimentando sonhos, obrigado pelo Tira Fino também, lembrando que amanhã tem Rony Banda, compadre, se quiser descer para irmos lá ver seu ex-colega de trabalho, Rony Banda, participando aqui no Tira Fino, vai ser uma festona e vamos estar presentes. Um abraço ao Márcio, a Graziela, ótima festa para todos. Seguimos com Sonho Meu, Alto Posto Sonho Meu, Posto e Pousada Sonho Meu, muito obrigado pela parceria. Livraria Cícero Dantense da mesma forma. Temos mais um patrocinador que é o Supermercado Manancial, Supermercado e Panificadora Manancial MJ, Pão Reis Delicatessen da mesma forma, muito obrigado pela parceria. Labac, Laboratório Labac, Laboratório de Análises Clínicas, muito obrigado também pela parceria da Camboatá Casa Agropecuária. Conosco também temos a Oficina de Autopeças Pereira do Baiacu, obrigado pela parceria de sempre. A Oficina de Motos Santo Antônio, um abraço ao Antônio, toda a família, bom final de semana. Portal Informática, a loja mais tecnológica da região. Obrigado também ao restaurante NLB Carregosa, em Cícero Dantas, a organização Nide Luciana, assessoria contábil, a organização, a supervisão da Josene e da Jéssica. Muito obrigado também pela parceria do Abatedouro do Gordinho. Um abraço ao Jaedson, a sua esposa Micaele. Laclin também conosco, muito obrigado pelo trabalho, pela confiança em nosso trabalho. Lojão do Caruaru e também Cauã Modas, parceiraça nossa também, muito obrigado. E Farmácia Central. São esses os nossos patrocinadores, aos quais desejamos um ótimo final de semana e, claro, a aposta esportiva que adentra aí no sentido, nas questões, quando tratamos de esportes, que é o caso de hoje. Beleza, então, vamos fechando, agradecendo também ao Ney, mais uma vez, que participou aqui conosco do nosso programa, no nosso YouTube e no nosso Facebook. Valeu, obrigado, galera. Obrigado, valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Grande abraço a todo mundo, um ótimo final de semana, voltamos na segunda-feira com o Boletim Diário.